Olá, muito boa tarde. Vai ser apresentado esta quinta-feira o livro Verdadeiramente Humanos, de Jean Vanier, um humanista suíço que fundou a ARC, a instituição que cuida de pessoas com deficiência. Maria do Carmo Diniz vai falar-nos sobre este livro e do colóquio que debate o seu conteúdo, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade. A campanha da Cáritas Portuguesa desafia a devolver a esperança a Moçambique. A nova campanha Cáritas Apoia Moçambique olha não só para as necessidades imediatas, mas para todo o trabalho de reconstrução que será preciso fazer naquele país lusófono depois da tragédia causada pelo ciclone Idai. Neste momento estamos na fase de emergência, já demos o primeiro contributo para a emergência com kits de alimentação e kits de higiene, depois, com as ajudas que viermos e já integrados no programa da Cáritas Internacionalis, iremos continuar na emergência e, se houver meios, ajudarmos na parte depois da recuperação daquilo que se perdeu, nomeadamente nas casas para os mais pobres, nas condições de trabalho para aqueles que perderam o trabalho, como é costume nestas circunstâncias. A Igreja Católica em Portugal acompanha com preocupação uma catástrofe natural que já provocou centenas de mortos e afetou perto de 1 milhão de pessoas em Moçambique. E lança um apelo à solidariedade dos portugueses. Um país que fala a língua portuguesa e com quem temos relacionamentos de grande proximidade culturais, que haja uma grande afirmação de solidariedade, de boa vontade, que não se esgota numa primeira doação, num primeiro donativo, mas com certeza vão ser precisos vários para colaborar, para que toda aquela zona de Moçambique possa ter uma vida mais normalizada. Portanto, a situação de emergência vai continuar durante, com certeza, muito tempo. E, portanto, é preciso grande entusiasmo, grande força, grande motivação, e é a nossa missão de Cáritas como rosto da Igreja desafiar também todas as comunidades cristãs e toda a sociedade, assim afirmarem a sua boa vontade, a sua generosidade para com Moçambique. Salve vidas e restaura a esperança é o mote da recolha de donativos que a Cáritas Portuguesa está a promover a favor de Moçambique. Eu acredito que é possível restaurar a esperança em Moçambique. Por isso estou com a Cáritas Portuguesa na campanha Cáritas Apoia Moçambique. Junta-te a nós. Mais proximidade e reforço do papel dos leigos são apostas da Pastoral Social na Diocese de Porto Alegre Castelo Branco. Foi a 10ª Assembleia Diocesana da Pastoral Social e da Mobilidade Humana na Diocese de Porto Alegre Castelo Branco e apontou para a necessidade de reforçar e alargar a criação de núcleos paroquiais de ação social. Muitas vezes também ouvimos as pessoas a dizer aqui não é preciso que não há pobres. Há muita espécie de pobreza e há muita maneira de manifestar esta proximidade que nós queremos nas comunidades. Como eu dizia há bocadito, estas comunidades, mesmo que sejam pequenas, não se medem pela quantidade de pessoas que têm, nem pela riqueza das fronteiras, mas pela capacidade de amar e das pessoas estarem abertas a cuidar do outro e de todas cuidarem pelo bem comum. E, portanto, é dentro desta direção que a gente procura fazer o melhor possível. Um modelo de paróquias mais adaptado aos desafios da atualidade e que dê respostas aos novos problemas. Dom Antonino identifica o isolamento dos idosos, mas, segundo o Bispo, há outras situações que pedem resposta. Por exemplo, foi agora a questão dos incêndios no ano passado. Essa diocese foi tremendamente marcada, inclusive este concelho aqui onde estamos de Mação, que os meios de comunicação social quase não falam nele, mas foi dos concelhos mais devastados e que o Sr. Presidente da Câmara daqui tem prestado um grande serviço nesse campo. E, portanto, houve aqui a necessidade de dar resposta e há necessidade de dar respostas a outras carências que existem e à solidão e a tudo isso. E o trabalho social deve estar marcado pela proximidade.
E hoje a pastoral social tem que ser cada vez mais aquela que vai ao encontro de, e não aquela que está à espera que as pessoas que têm necessidades venham ao seu encontro. Isso haverá sempre e continuará a haver e não podemos deixar de estar atentos a isso. Mas temos que também ser proativos, ou seja, estão-se neste momento a jogar coisas a nível da construção da sociedade e da construção do futuro, onde nós temos que primeiriar. Ir ao encontro das pessoas, e não só do ponto de vista assistencial. Uma das dimensões que eu chamei a atenção e que me parece estar muito em cima da mesa é a questão da criação da fraternidade. Mas os leigos também têm de assumir novos papéis na pastoral social das comunidades e a paróquia também estar mais aberta à sua participação ativa. Ou seja, aquilo que há 50 anos no Concílio Vaticano II se definiu como o papel do leigo na Igreja deve ser assumido de uma vez por todas. 50 anos depois é tempo demasiado e é tempo de sobra para que o leigo assuma de facto esse papel. Portanto, as novas configurações da paróquia devem passar de facto por aqui. Uma participação mais ativa nos leigos, não só na definição da pastoral, mas que como parte integrante da organização da pastoral e na dinamização também da pastoral. Portanto, o papel do leigo aqui é fundamental. Para que tal aconteça, é fundamental apostar na formação. Neste momento estamos a trabalhar uma área que é fundamental, que é a animação comunitária. E a partir desta formação, que é muito importante, tentarmos para que se olhe para a paróquia numa outra perspectiva e que a comunidade cristã seja fermento na comunidade mais alargada. E, portanto, trazer também a comunidade mais alargada aos problemas que a comunidade cristã tem e que acompanha. No auditório Elvino Pereira, em Mação, a 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral Social e da Mobilidade Humana a refletir desta vez em torno das comunidades cristãs e a ação social. O Centro Paroquial da Cova da Piedade quer criar uma resposta social para jovens portadores de deficiência. Casa com lugar para todos, onde a deficiência vive. É o objetivo do equipamento social que o Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro, na Cova da Piedade, quer concretizar. Por isso, desafiou as instituições sociais do distrito de Setúbal para uma jornada de reflexão sobre aquela que é no distrito a grande carência em termos de resposta social. As jornadas tinham como objetivo constatar, por um lado, que existem respostas que já trabalham há muitos anos no nosso Concelho de Almada, mas, por outro lado, também denunciar as necessidades e tantos milhares de pessoas que continuam à espera de serem acolhidas, de serem formadas, de serem integradas na nossa sociedade. A Câmara Municipal de Almada já elegeu o apoio aos portadores de deficiência como a sua prioridade social. Há respostas públicas ou privadas para as crianças e para a escolaridade das crianças. Assim que têm 18 anos, deixa de haver resposta. Não há mais nada. E, portanto, uma criança com deficiência, seja ela qual for, a partir dos 18, são os pais que assumem por completo. Sabemos que o acesso à universidade está melhor, mas ainda é muito difícil, e então que o acesso ao mercado de trabalho ainda é pior. Ao longo do dia foram muitas as instituições e os testemunhos na primeira pessoa que passaram pelo auditório do Fórum Romeu Correia, em Almada, uma ocasião que revelou o interesse comum em que as respostas sociais passem da teoria à prática. Temos que aproveitar estes momentos e temos que apoiar estas instituições que têm disponibilidade, know-how para conseguir produzir algumas mudanças, porque efetivamente o distrito de Setúbal tem a pior taxa, e isto não são só números, são vidas de pessoas. O distrito de Setúbal ocupa no país o último lugar nas respostas sociais à pessoa com deficiência, o que é motivo de sobra para mobilizar os agentes locais. Precisam-se equipamentos, mas também agilidade na forma como as leis se adequam às necessidades concretas dos cidadãos.
e uma IPSS, pela sua ligação e inserção que tem na comunidade, é um lugar privilegiado para fazer esta ponte entre o projeto de lei, entre a lei e o concretizar a obra e a resposta. E por isso nós achamos que estamos bem colocados para sermos parceiros do Estado e conseguirmos pôr em prática respostas adaptadas aos dias de hoje. Esta jornada de reflexão foi para o Centro Paroquial Padre Ricardo Gameiro tomar o pulso às sensibilidades dos agentes sociais para que possa avançar na resposta que está a preparar na área da deficiência. O Centro Paroquial queria criar um espaço que fosse um centro de atividades ocupacionais, o CAO, mas também que tivesse uma parte de residência, porque não tem qualquer apoio familiar, os pais partem, as pessoas continuam a precisar de cuidados e a sociedade e a comunidade depois não têm capacidade para responder com dignidade a estas pessoas. Casa com lugar para todos, onde a deficiência vive, todos esperam que, em breve, este projeto se concretize na Cova da Piedade e contribua para uma resposta eficaz para os jovens portadores de deficiência. Acompanhe estas e outras notícias no portal da Agência Eclésia em agência.eclésia.pt. Verdadeiramente Humanos, um livro de Jean Vanier que agora apresentamos com Maria do Carmo Diniz. Cumprimento, boa tarde. Olá, Paulo. Obrigado por estar neste programa e começava por lhe questionar sobre o título. Porquê é que é necessário dizer verdadeiramente humanos ou lembrar? Eu penso que nos dias de hoje temos que nos lembrar do que é o significado de ser humano. Falamos pouco da humanidade e sabemos pouco do seu significado. Virámos-nos para as tecnologias, virámos-nos para as ajudas que podemos ter para o nosso dia-a-dia e às vezes esquecemos que somos humanos e ser humano, em primeiro lugar, significa que não sabemos tudo, que nos enganamos, que temos um caminho para percorrer. E o que não é perfeito pode ficar ainda mais à margem nessa lógica? É o que acontece quando nos esquecemos da nossa humanidade e da condição de todos nós e temos a pretensão de ser muito produtivos, muito perfeitos, quando encontramos pessoas que são visivelmente diferentes ou menos adequados à nossa imagem de ideia de perfeição, tendemos a afastá-los, a pô-los à margem. E temos também dificuldade em descobrir a humanidade dessas pessoas. É isso que acontece? Eu penso que sim, porque como essas pessoas nos fazem lembrar da nossa própria fragilidade, nós queremos afastá-las de nós. E por isso não queremos olhar, não queremos pensar, viramos mais para as máquinas no sonho de queremos ser perfeitos. Que é um sonho bonito também, mas temos que ser realistas e temos que querer fazer o caminho. É o que o Jean Vanier também nos diz, querer fazer o caminho. E o caminho é muito bonito e é tão mais bonito se pudermos fazê-lo em conjunto. Há também aqui uma abordagem diferente, até no estilo, na linguagem. Nós falamos quase sempre de forma individualista, eu, tu, eu fiz, eu sou. E aqui é sempre a primeira pessoa do plural que é utilizada na linguagem. Porquê? Sim. O Jean Vanier tem uma forma de ver o mundo que é exemplar do nosso ponto de vista. E essa forma significa que, pela nossa fragilidade, precisamos todos uns dos outros. Esta absoluta necessidade de fazer o caminho da vida, de crescer e de conviver e viver em comunidade, todos juntos, é para ele, e com ele concordo também, a forma de sucesso e de atingir a felicidade. Nós não somos nada nem ninguém sem os outros. Nós precisamos dos outros para crescer, para viver, para sermos felizes, para nos consolarmos, para aprendermos, para tudo. Acredito que isso coloque desafios enormes, enfim, pelo menos enormes para quem olha para eles à distância, se calhar, e desde logo com algum preconceito da inclusão de quem é diferente, seja desde logo na família, numa comunidade cristã,
Que desafio é este que é necessário percorrer? Oh, Paulo, eu tenho uma postura muito própria, ainda não percebi se é consensual, mas vou expô-la. Eu penso que no meio em que vivemos, em Portugal, na Europa, assim, neste nosso canto, temos já, dentro da nossa consciência e da nossa maneira de estar, um sentido de dever, de necessidade. Temos que providenciar ajuda aos mais necessitados. Temos o dever de ajudar, temos a obrigação, e estas palavras são muito duras, não é? A minha opinião é que temos que dar um salto um bocadinho maior e que o Jean Vanier nos ajuda muito a dar esse salto, que é perceber que nós, para além do dever que temos de ajudar as pessoas, temos o privilégio de poder conviver com estas pessoas e de aprender com estas pessoas e de sermos melhores com estas pessoas. Trata-se de uma descoberta, não de algo que obrigatoriamente é necessário percorrer. É uma descoberta de nós próprios também, porque estas pessoas ajudam-nos a olhar para nós, e é uma descoberta de uma maneira de viver diferente e mais feliz. Não tenho dúvida nenhuma. No outro dia estávamos num contexto dos agentes pastorais, a conversa, na pastoral familiar, de que se nós cristãos somos o sal da terra, então as pessoas com deficiência são a flor de sal. Nesse sentido, e nós precisamos desse sal mais puro para salgar e para sermos melhores e para termos um sabor da vida mais forte. E isto não é discurso teórico para a Carmo, Sim. É um discurso que passa pelo seu cotidiano, não é? Sim. Eu tenho 5 filhos, o mais novo é deficiente profundo, tem 99% de incapacidade. Antes de termos o nosso filho Bernardo, não tínhamos grande convivência com a deficiência, não tinha pensado talvez sobre estes assuntos, e o Bernardo tem-nos ajudado a pensar sobre estes assuntos. E tem sido muito bonito o caminho, porque ele também cresce e, portanto, vamos fazendo devagarinho. Tem sido muito bonito, tem-nos levado a sítios e a projetos muito bons. Um deles este livro, com certeza. E o que é que eu lhe posso dizer mais sobre o Bernardo? Tem acontecido essa descoberta que falava há pouco, e aquilo que vai acontecendo não é uma inclusão por obrigação, mas sim uma descoberta positiva que vão fazendo. Nós temos vindo à procura, o caminho que vamos fazendo é, nos sítios onde ele é incluído, onde ele é aceito e onde é valorizado, é nesses sítios em que permanecemos. E temos tido experiências boas e más. Também me perguntavam sobre a experiência, se tem sido fácil. Viver diariamente com uma pessoa com deficiência, com uma deficiência profunda, não é fácil. É tudo menos fácil, mas é muito bom. É muito, muito bom. O que é preciso para que assim seja? Eu penso que é preciso, segundo o Jean Vanier, é preciso existirmos como pessoa e estarmos abertos aos outros. E depois havemos no diálogo e a falhar e a tentar encontrar a forma de conviver. Porque as pessoas com deficiência, mesmo as pessoas com graus de deficiência mais elevados, conseguem comunicar. O livro do Henri Nouwen, que viveu numa comunidade da Arca, com um senhor chamado Adam, fala exatamente sobre isso. Esse senhor Adam não falava, aparentemente não comunicava. E na convivência diária, o Henri Nouwen conseguiu perceber os pormenores e conseguiu comunicar com essa pessoa, e também fez um caminho extraordinário antes de morrer. O início do caminho é necessariamente na família? Não é necessariamente na família. Aliás, por vezes o Jean Vanier diz que as comunidades da Arca não devem ser começadas por pais, mas por pessoas com abertura à deficiência e com um coração aberto. Numa família alargada, muito mais alargada. A publicação deste livro pode constituir mais um passo para que este projeto da Arca chegue a Portugal? Eu penso que não. Não estamos para aí virados? Não. Eu penso que este livro ajuda-nos a colocar a questão do significado do ser humano. O que é que significa ser humano? E podemos ter esse debate a muitos níveis, não é? Depois, ajuda-nos a entrar em áreas que não necessariamente a área da deficiência ou até mesmo a da religião. Estamos a falar a um nível sociológico e amplo da sociedade. Qual é o significado de ser humano? Estamos a esquecer do que é que significa ser humano? Estamos a esquecer de ser humanos e queremos ser perfeitos?
o que é isto da nossa humanidade. O propósito do livro é abordar estes temas. Eu perguntei, claro, assim de forma relacional, mas o objetivo era tentar perceber se é de facto importante que o projeto Arca esteja entre nós. O projeto Arca, Jean Vanier, em relação a isso, disse, e agora vou citar uma das pessoas que vai estar na apresentação na Capela do Rato, que é a Joana Moraes e Castro, que teve com o Jean Vanier exatamente a falar sobre isso. Será que não devíamos ter uma Arca em Portugal? E as indicações de Jean Vanier vão muito mais no sentido de façam coisas novas, não se prendam em estereotipos ou formas de fazer. A realidade portuguesa é diferente da francesa, é diferente de outras necessariamente. Façam uma coisa à medida das pessoas que encontram e dos locais onde estão, sem preconceito e sem problema. A Arca evoluiu de uma realidade cristã para uma realidade muçulmana, hindu, ateia, ecuménica, não é? Há muitas comunidades de Arca em países diferentes com formas diferentes de estar. E nesse sentido, o que ele disse à Joana foi: façam em Portugal o que entenderem, sejam livres para fazerem. E tudo isso vai estar em debate, em análise ou em reflexão esta quinta-feira na Capela do Rato, não é? Sim, à noite. Com a pessoa que escreveu o prefácio, Ana Rita Bessa, que é deputada da Assembleia da República, com o vice-reitor da Universidade Católica, o padre José Manuel Pereira de Almeida, com a Joana e o Miguel Moraes e Castro, que tiveram um retiro entre ali com o Jean Vanier, com a Lígia a moderar. Eu penso que vai ser uma sessão muito boa. Não é uma apresentação de um livro, é uma conversa sobre o tema. Quem sabe para fazer coisas novas, como pedia o Jean Vanier neste Espero mundo. Que sim. Maria do Carmo Dias, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia para nos falar deste livro de Jean Vanier, Verdadeiramente Humanos. Mais logo, acompanhe-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.